Oi pessoal, então esse vídeo é continuação do vídeo sobre o desenho da nossa chave de fenda, né? A boa notícia que eu descobri, porque estava travando os vídeos, quando eu tentava abrir uma nova janela ou fechar, né, alguma das janelas que eu estivesse usando, ele travava. Então agora vai funcionar. Essa é a terceira vez. Vamos lá. Agora que eu aprendi, não vamos mais ter problema com isso, tá? Então vamos lá. Se eu entrar aqui na questão dos layers, né? Eu vou ter essa janela. A princípio a janela não aparece para vocês aqui por causa do software mesmo, então eu vou dar um print screen aqui, né? Na janela para mostrar para vocês e explicar. Vamos colar aqui no Paint, foi a forma que eu encontrei de mostrar. Então ali, ó, pessoal, aqui dá para ver, né? Aqui embaixo do vídeo aqui. Na verdade, essa janela aqui, pessoal, que está aparecendo aqui embaixo, ela é a janela que ela aparece aqui quando eu clico no layer, tá? Mas por uma questão de software, ele não está apresentando exatamente o que eu estou vendo aqui. Então, eu vou mostrar aqui embaixo para vocês o que vai aparecer ali ao lado, para que vocês consigam, para que eu consiga explicar, né? Então, vamos lá. Eu estou aqui com aquela configuração ali em cima, né? Eu vou configurar o layer. Então, a primeira coisa importante aqui é isso aqui, que é a definição, essa bolinha vermelha, na verdade essa lâmpadazinha, né? É a definição se o layer está ativo ou não está ativo, né? Se o layer estiver ativo, ele vai estar com a lâmpada amarela. Se ele não estiver ativo, ele vai ficar azulzinha ou desligada, né? Isso é muito importante porque quando você fazer parte do desenho, você pode utilizar essa ferramenta para, por exemplo, apagar uma parte que você não queira, certo? Então, vamos lá. Em seguida aqui eu tenho o freeze, né, que é para congelar, o bloquear, que é para bloquear o layer, e aqui é o que mais me interessa, que é o layer que eu estou usando. Então, se eu clicar aqui, ó, pessoal, eu vou ter a opção a todos os layers que eu vou ter acesso, né? Aí eu vou poder tornar esse layer atual, se eu estiver mexendo com outro layer, copiar as propriedades do layer. Mas o mais importante para nós agora é esse cara aqui, ó, Layer Properties. Então, se eu clicar nesse cara, nessa ferramenta, né, vamos falar de forma mais técnica, nessa ferramenta, vai aparecer a seguinte tela. Vamos lá. Vai aparecer essa tela aqui de configuração. Então, o primeiro item que está aparecendo aqui é se ele é o atual. Se ele for o atual, ele vai estar verdinho aqui, certo? Esse check. Depois, em seguida, vem o nome do layer. Depois, se ele está ligado ou desligado, se ele está congelado, se ele está bloqueado, certo? Da forma que está aqui, ele está totalmente normal, aparecendo, sem estar bloqueado, sem estar nada. As configurações mais importantes para nós neste momento são cor, que realmente vai ser a cor que vai ser na impressão, e aqui no desenho, né? Aqui no desenho aqui ao lado, certo? Esse desenho aqui. Uma cor interessante é a cor white, né? Porque ela é a cor que aparece aqui em branco e na impressão sai em preto. Então essa cor é uma cor muito utilizada. Vou clicar aqui nas cores só para vocês verem essas cores. Vamos lá. Se eu clicar ali, vai aparecer esta tela aqui com todas essas cores. Essas cores aqui de baixo são as cores mais utilizadas, tá? Então, essa cor aqui é o white, né? Que é a cor que ela vai ser apresentada no desenho, que é a cor que eu estou usando agora, né? Ela vai ser apresentada no desenho em branco, mas na impressão em preto. Tomem cuidado com este branco aqui embaixo, que não é a mesma coisa. Este branco aqui embaixo, se você selecionar ele, a impressão vai ser em branco, ou seja, você vai desenhar em branco, vai ver o desenho em branco, mas a impressão vai ser em branco também, ou seja, ela não vai imprimir essa área. Talvez seja interessante se você quiser fazer um logo de alguma coisa que você imprima com fundo, né? Então, tipo, ali não vai ser tinta, né? Porque vai ser branco.
certo? Então, aí a gente tem as outras cores ali, né? Temos o vermelho, azul e o branco. Ah, mas as outras cores, né? O amarelo, o verde, o cyan, o magenta, são cores também bem interessantes. O magenta também é muito interessante se usar em projetos. Mas o amarelo em específico e o cyan não são cores tão utilizadas, né? Para algumas áreas são cores até que não se pode utilizar. Por exemplo, na elétrica não se usa amarelo. Por quê? Porque a impressão ela sai em folha branca, a linha amarela, ela sai muito ruim, ela sai muito fraquinha, essa tinta. E com isso dificulta a visualização em obra, né? Então, as cores mais utilizadas são essas cores que eu deixei aí, né? Para o projeto em si, né? Então, geralmente, questão estrutural é branco, questão vermelho e azul para detalhamento de equipamento, do sistema que você estiver fazendo. Os cinzas aqui também são utilizados para quando é alguma coisa que você queira que esteja ali, mas não queira que isto tenha uma importância muito grande. Por exemplo, você vai fazer um projeto e tem um layout de uma máquina. Você está fazendo um projeto elétrico ou um projeto de alimentação de alguma forma, né? O que vai acontecer? Você vai precisar fazer o ponto de energia ou o ponto de alimentação da máquina em certo local. Para isso, você precisa ver a máquina, né? Então, uma disposição da máquina na tua linha de produção é importante. Mas ela, neste caso, ela não é o mais importante, porque o mais importante é o projeto que o cara vai estar executando para alimentar ela, né? Então, você pode colocar ela em cinza só para ela ficar visível ali, mas aí ela não vai estar tirando o foco do que realmente vai ser executado, né? Então é isso aí. Eu vou deixar branco, tá? White. Vamos dar um Ctrl Z aqui, ó. Opa. Branco esse aqui, tá? Vou deixar esse cara aqui para dar sequência. Aí eu tenho a linha contínua. Vamos lá. Opa. Essa questão aqui é a linha contínua. A linha contínua eu quero mudar de linha contínua para linha pontilhada, por exemplo, né, pessoal? No desenho que eu estou fazendo ali, eu vou precisar da linha pontilhada. Então, quando eu criar um novo layer, eu vou clicar ali. Então, eu já vou fazer isso para nos adiantar. Vou criar um novo layer. Para criar um novo layer é aqui, tá, pessoal? Aqui no cantinho esquerdo. Eu vou colocar um layer tracejado. Tracejado. Certo? Quando eu criei esse layer tracejado, vamos para cá. Tá ali. Eu vou conseguir clicar aqui no Continuous e alterar, não deixando ele contínuo, né? Porque não quero contínuo. Então, quando eu fizer isto, vai aparecer uma outra janelinha. Essa janelinha aqui é a janela das linhas que eu já carreguei. Neste caso, por enquanto, eu não carreguei nenhuma, então eu vou dar um load, que fica aqui, ó. Né? Quando eu der um load aqui, eu vou abrir a janela das linhas que eu tenho à disposição aqui. Que são, essas aqui são algumas, né? Eu tenho mais janelas aí também. Então, eu posso escolher uma delas. Neste caso, para fazer o restante do desenho, eu vou escolher essa aqui, ó, ISO 03. Então, eu clico nela e seleciono ela e dou um OK. Quando eu fizer isto, vai ficar ali no meu, na minha linha, essa linha, esse tipo de linha aqui, estão vendo? AK de ISO, então tá aqui, ó. Certo? O seguinte ponto ali é a questão da largura da linha, né? Se você quer fazer uma linha mais espessa, questão de transparência e questão de configuração de impressão. Por enquanto a gente não vai trabalhar nisso aí. Então, a princípio é para isso, tá? Eu não posso fechar essa janela auxiliar aqui, porque daí trava o software. Descobri isso, entenderam? Quando eu estava na explicação aqui, pessoal, eu fechava isso aqui, essa janelinha aqui, ó, que eu estou fazendo esses desenhos aqui para mostrar aqui. Aí travava o software. É só não fechar, eu vou minimizar ela, vamos lá. Aí, tá rodando. Então, dá para tocar ficha no nosso desenho. Então, ó, pessoal,
eu vou continuar no nosso desenho aqui, mostrando quais são as informações importantes aqui. Então, assim, aqui a gente tem essa linha aqui, né? Opa, alguma coisa está bloqueando aqui, ó. Já foi feita alguma besteira. Estão vendo? Não, não estão vendo na verdade. Tá com cadeadinho aqui o Layer 0, tá? Na verdade, os dois. Eu vou ter que ir lá em Layer Properties e desbloqueá-los. Eu bloqueei sem querer, tá? Bom, agora já está funcionando. Já ficou até mais claro o meu desenho para mim. Deixa eu ver. Ó, no Paint aí tá aparecendo. Os dois estão com um cadeadinho ali. Estão vendo? Ali do lado da cor, no lado esquerdo. Esse cadeadinho aí não permite que eu altere nada em relação ao layer. Então aqui, ó, neste desenho eu tenho esta linha que é tracejada. Então se eu selecionar nela, clicar no layer, selecionar o outro layer, ela vai trocar, certo? Ó, trocou ali. Se eu selecionar a outra e trocar também, né, clicar no layer que eu tenho e colocar no tracejado, trocou também. Se eu selecionar a última de fora, tracejado, trocou também. Faltou uma linha aqui, que é a linha para cima, aqui. Que essa aqui eu apaguei, né? Se eu selecionar a última, colocar ali layer e escolher a tracejado, ficou também, né? Essa parte aqui, na verdade, não precisa, que não faz parte do desenho. E essa parte aqui também está errada, né? Por quê? Porque ela não deveria estar junta, deveria ter um tracejado ali na boca aqui, né, dessa chave. Então eu vou fazer aqui um arco para fechar isso aí. Acho que o mais fácil é o arco, né, aqui neste caso. Vamos lá, arco. Clico num ponto, clico no outro. Qual que é o raio? O raio é o raio... eu tenho que fazer ao contrário, de cima para baixo para dar certo. O raio é o raio que eu tenho o raio do meu da minha ferramenta, né, que é de 50. Deu? Na verdade fica igual, só que daí está separado, eu consigo selecionar esse aqui e deixar tracejado também. Entenderam por que eu fiz isso? Só para que ficasse tracejado. O meu tracejado ficou ruim, eu vou ter que escolher outro tracejado. Então vamos lá em Layers. As configurações do tracejado que a gente vai utilizar, eu vou passar para vocês antes, tá? Então eu tinha pego 0,3, eu vou colocar 0,2, ok. 0,2, ok. Certo? Então, tá. Com 0,2, aí sim fica exatamente igual ao desenho que a gente tem como proposta, né? Então o nosso desenho está pronto, certo? Agora sim está plenamente pronto em relação a layers, né? Agora eu vou mostrar algumas questões importantes desse desenho em relação a layers, né? Se eu for no layer aqui e der uma apagar a luzinha, lembra do apagar a luzinha? Pam, apaguei. Apaguei a luzinha do zero aqui, ó. Ó, estão vendo? Todo o desenho da ferramenta se apagou. E daí eu consigo visualizar só as cotas ali. As cotas não, desculpa. O tracejado, aonde está o tracejado em relação à ferramenta, né? Vamos imaginar que isso fosse um molde, por exemplo, para fazer essa ferramenta. Poderia ser, né? Vamos acender a luzinha da chave e apagar a luzinha do tracejado. Então, não temos mais tracejado. Temos a nossa chave. Somente a chave, sem o tracejado, certo? Então, o layer é legal para isso, né? Eu consigo fazer essa separação do desenho. Vamos ligar novamente. Se eu clicar aqui em congelar, ó, se eu congelar e eu for para o desenho, eu não consigo deletar, não consigo fazer nada. Ó, delete, não dá, porque ele está bloqueado, certo? Isso é pouco utilizável, mas é uma opção, né? Vocês viram que antes eu tinha feito isso até por equívoco, né? Bom, a princípio é isso, né? Esses são as duas coisas mais importantes. Tem uma questão importante também para gravar, para a gente fechar a apresentação de hoje, que eu fiz em duas partes, né? É a questão do mover sem o layer. Olha só que interessante. Isso aqui é para estragar o desenho, né? Isso aqui eu já cometi esse erro em alguns projetos, pessoal, e para acertar depois nunca mais. Eu vou apagar o layer tracejado aqui, certo? Tá. Eu tô com a minha ferramenta aqui, certo? Vou selecionar a ferramenta, vou mover ela para o lado. Por algum motivo, eu não estou utilizando aquele layer, movi ela para o lado. O que eu vou fazer? Vou pegar, vou voltar lá, vou ligar o tracejado de novo.
Meu Deus do céu. Pessoal, parece uma coisinha boba, mas eu já cometi esse equívoco em alguns projetos. Na verdade, não é equívoco, né? Você tem que fazer tanto desenho num projeto que acaba que você deixa uns layers para trás que você não usa, e daí depois, se você for usar e você mover o desenho de local, você não vai mais fechar com ele. Agora teria como eu acertar, né? Teria como pegar um ponto de referência aqui, vou mostrar, né? Para mover e acertar exatamente onde estava ele, ou dar um Ctrl Z mesmo, mas vamos imaginar que não existisse essa opção de Ctrl Z. Agora tem que pegar o ponto de referência desse círculo, pam, fechou. Consegui colocar ele em cima, certo? E voltou a ficar normal o desenho como era antes. Mas imagina se isso é um prédio, uma coisa extremamente grande, uma linha de produção. Fica complicado você fazer essa alteração, certo? Bom, então com isso a gente fecha a explicação sobre layers, né, de hoje. E com isso a gente fecha a aula dessa semana, né? Então, na aula dessa semana, a gente teve esses dois pontos, né? Que primeiro, essa chave de fenda ela é excepcional para vocês fazerem o projeto, porque existem locais nela que não dá para fazer com uma ferramenta e tem locais que dá para fazer, né? Então, vocês viram que aqui a parte de cima não dava para usar o tangente, né? Porque você não tinha uma linha para pegar tangente. A parte de baixo aqui da chave, deixa eu ver. Aí, agora tá aparecendo. A parte de cima aqui não dava, só com filet deu para fazer. A parte de baixo aqui só com tangente, porque ele não conseguia encontrar a tangente para fazer o filet, né? Ele não conseguia fazer o filet para cima. E aqui deu com os dois. Então, é muito importante saber todas as ferramentas, porque você pode se deparar com alguma condição ali que você não consegue fazer de uma forma ou de outra. Daí você pode ir tentando até você conseguir. Se alguém conseguiu fazer diferente, deve ter dado bastante trabalho para fazer, porque esse desenho não é um desenho tão simples, tá? Ele é pequeno, mas é um desenho difícil de fazer. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado e conseguido fazer esse desenho. Hoje eu já passei também a questão da configuração de layers. Então eu vou considerar que a partir de agora vocês já conhecem layers. Na próxima semana eu vou passar a questão de configuração de cotas. Aí a gente, em seguida, né, numa próxima semana, que eu vou combinar com vocês bem certinho, a gente fala sobre cotas. E daí nas cotas, depois das cotas, a gente vai ter o nosso primeiro projeto. Daí vamos ter uma aula síncrona antes do projeto para ver se todo mundo está entendendo, né, plenamente, está conseguindo fazer realmente. E daí a gente vai ter o nosso projeto valendo a primeira nota, né? Que vai ser muito próximo a um desenho deste. Tá? Esses desenhos que vocês estão fazendo aí já são vamos dizer assim, uma prévia, né, do desenho que eu vou propor para que vocês façam, certo? Então tá, pessoal, é isso, muito obrigado. Esse vídeo hoje foi bem difícil de fazer, porque mostrar essas configurações que eu estou mostrando aqui embaixo travou, mas assim, a gente vai aprendendo aos poucos e agora eu acho que eu vou conseguir mostrar todas as outras configurações para vocês, até por isso que demorou para eu fazer essa apresentação, né? Apresentação da configuração do software, certo? Agora que funcionou, é só aprender que não pode fechar nenhuma janela enquanto que ele está gravando, que funciona. Então, agora eu vou conseguir já fazer também a explicação sobre cotas, né, para a nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Então, obrigado, boa semana. Para essa semana, fica essa chave aí. Eu acho que alguns talvez não consigam apresentar antes de eu terminar a chave antes de eu postar, porque essa chave tem esses segredos, né? Então eu vou postergar um pouco o prazo e vou deixar essa mesma atividade para essa semana, que é concluir essa chave e postar lá como 1C, certo? Exercício 1C. Beleza? Lá no Moodle. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Boa semana, aliás.